Olá, eu sou Renan Cabral e vamos para mais uma dúvida encaminhada por uma cliente. Dr. Renan Cabral, minha dúvida é a seguinte: o senhor fala muito em holding para proteger o patrimônio e como uma ferramenta para se evitar o inventário. É muito caro fazer uma holding? Quanto custa? Essa é uma boa pergunta e é uma pergunta bastante comum. Mas sempre que alguém me pergunta se algo é muito caro, eu tenho que devolver a pergunta com outra pergunta. É caro em relação a quê? Por quê? O que é a holding? A holding patrimonial, holding familiar, é uma ferramenta legal, jurídica, que nós, advogados, utilizamos para os nossos clientes para o quê? Para organizar o patrimônio, proteger esse patrimônio de uma forma tal que não precise se passar por inventário esses bens para os seus herdeiros. Transmite-se os bens para os seus herdeiros quando o titular do patrimônio falecer de forma quase que automática. Por quê? Porque já foi feito todo um planejamento, já foi feito todo um plano e uma estrutura por meio dessa holding para que isso acontecesse. Então, quando me pergunta se é caro, então nós temos que fazer o seguinte. A primeira pergunta é assim: qual é um dos principais problemas que a holding resolve? Bom, um dos principais problemas que a holding resolve é justamente se evitar o inventário. Então, nós vamos perguntar: um inventário é caro? Bom, um inventário, ele custa aí aproximadamente, estima-se aí que 20% do patrimônio deixado de herança. E é muito comum casos que ultrapassa inclusive os 40%, dependendo da situação. Então eu pergunto para você, um inventário ele é caro? Caro não, o inventário ele é caríssimo, ele é custoso, ele é burocrático, ele é problemático, ele traz um problema no meio da família, traz um problema para irmãos, traz um problema para os herdeiros. Então, se existe uma ferramenta na qual é possível organizar o patrimônio para de forma absolutamente legal, se evitar esse inventário, eu te pergunto o seguinte: a holding, os custos para se operacionalizar ela estima-se que, dependendo dos casos, de 80% a 90% menores do que os herdeiros gastariam com o inventário. Então imagine o seguinte: imagine que deixou de forma didática um patrimônio, o seu pai deixou um patrimônio aí de R$1 milhão que tem que passar por inventário. Custos com advogado, imposto, certidões, cartório ou justiça e outras despesas que vier, vamos estimar aproximadamente 20% aí. 20% de R$1 milhão, R$200 mil. Esse é o custo do inventário. Se em vida o titular desse patrimônio se organizasse por meio de uma holding, ele pagaria 80% a 90% a menos do que se gastaria com o inventário. Então eu te pergunto, a holding, eu respondo a sua pergunta com uma outra pergunta: a holding, ela é cara? Eis que eu te respondo também: no meu ver, a holding sai de graça, porque evita custos pesadíssimos com o inventário e evita conflitos familiares. Te desejo sucesso, espero ter esclarecido a sua dúvida e até mais.